Olá, estudantes de todo o meu Brasil. Estamos chegando ao ano decisivo da matemática. No terceiro ano do ensino médio, é preciso dedicar uma dose a mais de esforço. Afinal, vamos encontrar conteúdos que exigem concentração. Assuntos como a álgebra, que significa muito mais que calcular com a utilização de letras. Essa parte da matemática permite que você compreenda os sistemas de coordenadas, cartesiano e de segmentos. Você vai descobrir ainda pontos novos de estudos dos triângulos. Vai se aventurar pelas cônicas e parábolas. Vai conhecer melhor o universo das estatísticas, que engloba gráficos, tabelas e probabilidade. E mais, você ainda vai estudar sobre a aplicação do seu dinheiro. Quais maneiras podem render mais ou menos lucro? Isso vai ser muito interessante. Reúna coragem e disposição. Falta pouco para você concluir essa etapa da sua vida como estudante. Então, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. O estudo da reta na geometria analítica está relacionado à escrita das equações das retas, da posição entre ponto e reta e da posição entre duas retas. A equação da reta mais importante é a equação geral. A equação geral é A vezes x mais b vezes y mais c igual a zero. Na equação geral, A e B são números reais e não nulos ao mesmo tempo. O coeficiente angular da equação é dado por m igual a menos a, dividido por b. Um ponto pode estar ou não em uma reta. Quando está, dizemos que o ponto pertence à reta. Isto pode ser observado substituindo as coordenadas do ponto na equação da reta. Se com a substituição a igualdade ficar verdadeira, então o ponto pertence à reta. Caso contrário, o ponto não pertence. Na equação geral da reta, obtemos a equação reduzida da reta, que é y igual a m vezes x mais k, onde m é o coeficiente angular da reta e k uma constante real qualquer. Na equação y menos y0 e x menos x0, as variáveis x0 e y0 são um ponto conhecido e m é o coeficiente angular da reta, chamada de equação fundamental da reta. Na equação segmentária, temos x dividido por p mais y dividido por q, igual a 1. As letras p e q são os valores onde a reta intercepta os respectivos eixos x e y. A geometria espacial euclidiana funciona como ampliação da geometria plana euclidiana. Ela trata dos métodos apropriados para o estudo de objetos espaciais e da relação entre esses elementos. Os objetos primitivos do ponto de vista espacial são pontos, retas, segmentos de retas, planos, curvas, ângulos e superfície. Os principais tipos de cálculos que podemos realizar são comprimentos de curvas, áreas de superfícies e volumes de regiões sólidas. Mas o que significam esses objetos e cálculos? Um plano é um subconjunto do espaço R3, de tal modo que quaisquer dois pontos desse conjunto podem ser ligados por um segmento de reta inteiramente contido no conjunto. Duas retas ou segmentos de reta no espaço R3 podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Duas retas são paralelas quando elas não possuem interseção e estão em um mesmo plano. Já quando as duas retas têm um ponto em comum, elas passam a ser retas concorrentes. As retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem comum no ponto zero, onde é o encontro dos dois eixos.
Chamamos o eixo horizontal, o eixo do x, de eixo das abscissas. E chamamos o eixo vertical, o eixo do y, de eixo das ordenadas. Esses eixos dividem um plano em 4 regiões, que chamamos de quadrantes. A localização de um ponto P nos eixos x e y no plano cartesiano é feita pelas coordenadas abscissa e ordenada. E a equação geral da reta R é obtida partindo-se de uma reta que contém 2 pontos distintos, A e B, com coordenadas conhecidas em um terceiro ponto P genérico. Toda a reta R do plano cartesiano pode ser representada pela equação A vezes x mais B vezes y mais c igual a 0, onde x e y são coordenadas de um ponto genérico pertencente à reta R. Tchau e até a próxima! Olá, pessoal! Menekmo, Euclides e Arquimedes estudaram as formas cônicas na antiguidade. Elas eram tidas como seções de um cone. Certo tempo depois, Descartes ajudou a desenvolver a teoria dos sistemas de coordenadas. E daí em diante não pararam de crescer as ideias e o desenvolvimento das seções como lugares geométricos. Em geometria, uma elipse é uma seção de um cone atravessado obliquamente por um plano. Quando o plano é paralelo à base do cone, então se obtém um círculo. A elipse tem 2 eixos, o eixo maior e o eixo menor. E no caso do círculo, esses eixos são iguais. Ao fixar o comprimento do eixo maior e diminuir o comprimento do eixo menor, você obtém elipses cada vez mais próximas de um segmento de reta. A elipse é também a interseção de uma superfície cilíndrica com um plano que corta numa curva fechada. Já do ponto de vista analítico, a elipse é o conjunto de pontos P do plano, sendo que a soma das distâncias de P a 2 pontos fixos F1 e F2, que são os focos, é constante. Uma parábola é interessante sobre vários aspectos. Um desses aspectos tem bastante aplicabilidade na indústria. Uma das propriedades da parábola é a de que todo raio paralelo ao eixo de simetria, quando emitido, tem os raios dirigidos na direção do foco da mesma. Ou seja, dessa forma é possível colocar um receptor de sinal de TV no foco de uma parábola. Então, todos os raios emitidos serão enviados até o foco e transformados em sinal de televisão. É o caso da antena parabólica. Do ponto de vista matemático, a parábola é uma seção cônica. Ela é gerada pela interseção de uma superfície cônica de segundo grau em um plano paralelo a uma linha geradora do cone, que é chamada de geratriz. Uma parábola também pode ser definida como o conjunto dos pontos que estão equidistantes de um ponto dado, que chamamos de foco, e de uma reta dada, que é chamada de diretriz. É uma curva plana na visão analítica. Em matemática, um hipérbole é um tipo de seção cônica definida com a interseção entre uma superfície cônica circular regular em um plano que passa através das 2 metades do cone. Ela também pode ser definida como o conjunto de todos os pontos para os quais a diferença das distâncias a 2 pontos fixos é constante. Esses pontos fixos são chamados de focos. O hipérbole compreende 2 curvas desconectadas, chamadas de braços, que separam os focos. Conforme aumenta a distância dos pontos da hipérbole aos focos, a hipérbole começa a se aproximar de 2 linhas conhecidas como assíntotas. A aplicação das cônicas foi descoberta séculos atrás. Antigamente, os estudiosos pensavam que os planetas gravitavam ao redor do Sol numa órbita circular. Foi Kepler que, ao observar da Terra o movimento dos astros, notou que os dados não indicavam uma órbita circular, mas uma forma diferenciada. Ele reviu os estudos e descobriu que se tratavam de órbitas elípticas. Tchau e até a próxima!
Olá, estudantes de matemática! O desenvolvimento da álgebra começou com os babilônios e os egípcios por volta de 1700 a.C. 2000 anos depois, foi a vez de um grego contribuir para o desenvolvimento da álgebra. Um francês, no ano de 1550 aproximadamente, foi o primeiro a sistematizar o uso das letras para representar os dados de uma expressão algébrica. No século XIX foram criadas as noções de estrutura algébrica. Podemos considerar que iniciaram com Galois e Abel, até chegando a Bourbach a partir de 1940, com o cálculo com as letras. A álgebra se tornou uma parte essencial da matemática, porque oferece a possibilidade de generalizar situações através do uso de variáveis. Aquela famosa frase, o X do problema, tem ligação com a álgebra. Para resolver esse problema, é só encontrar o valor da variável, que é o X da questão. Para ensinar álgebra, os professores costumam trabalhar com 3 tendências. A primeira delas é a linguístico-pragmática, que fornece um instrumental técnico para a resolução de problemas e precisa do domínio prévio da linguagem do cálculo com letras. A segunda linha é conhecida como fundamentalista estrutural e diz que a álgebra é o fundamento de toda a matemática escolar. Já a terceira é uma síntese das anteriores. É chamada de fundamentalista analógica. Ela recupera o valor instrumental da álgebra e utiliza modelos analógicos geométricos, como blocos de madeira ou figuras geométricas. O mais importante é o aluno desenvolver um pensamento algébrico e ser capaz de expressar ideias matematicamente. Quando chegamos num posto de gasolina para abastecer um carro do tipo Total Flex, analisamos o preço do álcool e da gasolina e fazemos uma relação entre os preços para fazer a escolha mais econômica. Para resolver essa situação, nós pensamos de forma algébrica. Toda vez que somos desafiados a resolver um problema prático que envolve a lógica, podemos usar o pensamento algébrico para resolver essa questão. Eu vou passar um problema de lógica para você montar um sistema. Anote as informações. Um professor de matemática está no aeroporto, aguardando para embarcar. Mas como o dia amanheceu com muita neblina, os voos atrasaram. O professor resolveu calcular quantas horas cada passageiro vai ter que esperar para embarcar. O voo de Carolina estava previsto para sair 1 hora mais cedo que o voo para a França e 1 hora mais tarde que o voo que decolou às 21 horas. Carolina não vai para Portugal. O voo de Sofia decolou 1 hora mais cedo do que o voo que estava previsto para as 14 horas e 1 hora mais tarde do que o avião que vai para a Itália. O avião de Alexandra, que não estava previsto para as 16 horas, acabou decolando 1 hora antes do voo que estava marcado para as 13 horas e 2 horas depois do voo para a Espanha, que Júlia pegou. O voo de Valéria estava previsto para decolar 1 hora depois do voo que vai para Berlim e 1 hora antes do voo que decolou às 18 horas. Monte um sistema de variáveis com as informações que você anotou. Agora é com você. Tchau! E até a próxima. Olá! Quando você vai fazer compras, quase sempre dá de cara com relações matemáticas de porcentagem, lucro, desconto, acréscimo e juros. Conhecer esses cálculos é importante para você saber usar corretamente o seu dinheiro. Uma dica: juro é uma remuneração que você pede pelo dinheiro que empresta ou que paga pelo dinheiro que pede emprestado. Existem 2 modalidades de juros: o simples, onde a taxa incide somente sobre o capital, e os juros compostos, onde a taxa incide sobre o montante mais atual. Numa transação comercial, quando o valor realizado na venda é maior que o valor de custo do produto, então existe o lucro. A taxa de lucro pode ser calculada a partir do valor de compra ou de venda do produto. Já o desconto pode ser considerado um abatimento. Por exemplo, quando você antecipa um pagamento e tem uma redução no valor total.
Com esses conhecimentos, você pode argumentar e tomar decisões diante de situações problema do dia a dia. Boa sorte! É importante destacar que existem duas modalidades para a cobrança de juros. Em situações de aplicação ou de empréstimo, é comum atualizar mensalmente um montante. Essa correção pode ser feita de duas maneiras: juros simples e juros compostos. No sistema de juros simples, o juro sempre é um valor fixo, calculado sobre o capital. Por exemplo, uma aplicação de R$2.000 é corrigida a taxa de juros simples de 1,5% ao mês. O juro mensal dessa aplicação é de R$30 e o valor do montante acumulado nessa aplicação após 6 meses é de R$2.180. Já na modalidade de juro composto, há uma sucessão de aumentos percentuais. Isso explica o crescimento acentuado do montante e a utilização pelas instituições financeiras. Por exemplo, uma aplicação financeira de R$2.000 é corrigida a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. O valor do montante dessa aplicação após 6 meses é R$2.186. Agora, quando você vê o anúncio de descontos de 70% na vitrine de uma loja preferida, já pode entender o real significado. O comerciante não pode ter prejuízo, pois tem uma série de compromissos financeiros para honrar. Veja essa transação comercial onde ocorreu o prejuízo. Uma pessoa vende um objeto por R$460. Sabendo que o preço de compra desse objeto foi de R$500, essa pessoa teve um prejuízo de R$40, o que equivale a 8% do preço de compra. Já uma mercadoria que tem um preço de custo de R$595, para dar um lucro de 15% sobre o preço de venda, ela deve ser vendida por R$700. Pratique os exercícios. Assim você exercita os conceitos sobre proporção, aumentos e descontos, juros simples e compostos. Tchau e até a próxima! Olá! Quando construímos figuras, realizamos uma interação com o material usado para construí-las. Essa interação gera um repertório de ações no indivíduo. A construção das figuras com diversas peças é um elemento auxiliar para a mediação. Pela mediação, podemos construir a concepção de combinatória. Com as possibilidades das combinações estabelecidas, é possível compreender as combinações entre números e letras, por exemplo, que geram as placas dos automóveis em nosso país. Se você observar as placas dos automóveis brasileiros, verá que existem 3 letras e que a ordem dessas letras tem um significado, ou seja, a disposição das letras e números tem a ver com o lugar em que o veículo foi emplacado. Esse esquema foi adotado em 1990 e cada estado tem combinações próprias, distribuídas pela frota local em ordem cronológica de emplacamento. Mas o que conta mesmo é perceber como a combinação é importante para a organização de grandes quantidades e pequenas quantidades de variáveis existentes. O pensamento estatístico está ligado ao desenvolvimento do cálculo das probabilidades. Muitos dizem que Pascal foi um jogador inveterado, e daí surgiram os primeiros questionamentos sobre os cálculos da probabilidade. Certo ou errado, Pascal e o francês Pierre de Fermat chegaram à solução correta do problema da divisão das apostas, um grande passo frente ao domínio das probabilidades. Existem autores que dizem que o cálculo das probabilidades surgiu na Itália com diversos estudiosos. O italiano Girolamo Cardano, no livro Jogos de Azar, chegou bem perto de obter as probabilidades de alguns acontecimentos.
O holandês Christian Huygens, entusiasmado pelo desejo de dar regras a coisas que parecem escapar à razão humana, publicou O Raciocínio em Jogos de Azar, considerado o primeiro livro sobre o cálculo das probabilidades. Já o alemão Gottfried Leibniz desenvolveu uma obra sobre arte combinatória e outra sobre as aplicações do cálculo das probabilidades às questões financeiras. O suíço Jacques Bernoulli aperfeiçoou a teoria das probabilidades. Ele provou rigorosamente o primeiro teorema limite da teoria das probabilidades. Assim, o cálculo das probabilidades adquiriu o estatuto de ciência. O modelo do DNA proposto na década de 50 parece uma hélice dupla, contendo em cada corrimão uma sequência de bases nitrogenadas, denominadas adenina, timina, citosina e guanina. As duas hélices são ligadas por degraus, formados por pares específicos dessas bases. O RNA promove a síntese das proteínas a partir dos 20 tipos de aminoácidos existentes. Cada aminoácido é codificado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas entre as 4 existentes. Com 2 bases, só poderíamos codificar 16 aminoácidos. Mas como são 20 tipos de aminoácidos, são necessárias sequências de 3 bases nitrogenadas. Sabendo que existem 64 permutações, chegamos à conclusão de que as combinações de 3 bases se repetem para um mesmo aminoácido. Dessa forma, as combinações de aminoácidos e bases nitrogenadas traduzem um conjunto de transformações correspondente a mais de 3 bilhões de características relativas à espécie humana. Esse número, segundo os cientistas do Projeto Genoma, responsáveis por mapear o chamado Código da Vida, constitui a identificação de quase 97% do DNA humano. Tchau e até a próxima! Olá, estudantes de matemática! Quando lançamos um dado, dificilmente a mesma face vai cair para cima 2 vezes seguidas. Essa experiência é um exemplo de experimento aleatório. Uma das características dos experimentos aleatórios é que podemos repetir a mesma experiência muitas vezes e ter vários resultados diferentes. Não sabemos o resultado do experimento que vai dar, mas podemos descrever o conjunto de resultados possíveis. As variações no resultado são consequência de uma multiplicidade de causas que não podem ser controladas, as quais chamamos de acaso. Você pode fazer vários experimentos aleatórios. Jogue 1 ou 2 moedas e observe a sequência de caras e coroas que ficam para cima. Ou pegue um lote de 100 peças em que 80 são peças boas e 20 são defeituosas. Retire 10 peças do lote e veja quantas são defeituosas. Quando realizamos um experimento, estamos fazendo ensaios. Um experimento pode ter uma sequência de ensaios, que também são chamados de tentativas. O resultado de cada um dos ensaios não depende do resultado das outras tentativas. Cada ensaio poderá ter apenas 2 resultados, um que nós vamos chamar de sucesso e outro de fracasso. As palavras aqui não têm sentido literal. A probabilidade de ocorrer sucesso no resultado final de cada ensaio é sempre P, e de fracasso é Q. Para determinar a probabilidade dos resultados, nós vamos considerar que fracasso é igual a 1 menos P, sucesso. Esses experimentos são chamados de ensaio de Bernoulli. Johann Bernoulli foi o matemático suíço que desenvolveu o tema no século XVII. Vamos ver na prática como isso funciona. Uma moeda é lançada 5 vezes. Cada lançamento é um ensaio, e cada ensaio só pode ter 2 resultados, cara ou coroa. Nós vamos chamar cara de sucesso e coroa de fracasso. Em cada ensaio, a probabilidade de sucesso ou de fracasso é igual a 1/2, ou seja, 50%.
Os estudos de Mendel sobre genética são referência até hoje para a biologia. Mendel fez várias experiências e combinações para comprovar as hipóteses que desenvolveu. As pesquisas de Mendel não tinham a pretensão de ser estudos matemáticos, mas indiretamente ele utilizou a probabilidade. A estatística também usa a probabilidade com o objetivo de prever eventos futuros. Um exemplo disso é a previsão do tempo. Quando o meteorologista diz que tem 8% de chance de chover em um determinado lugar. Outro exemplo, o setor de controle de qualidade de uma fábrica pode fazer um estudo estatístico e prever que 3 em cada 1000 peças produzidas vão apresentar defeito. Mais um exemplo. Um médico analisa as últimas estatísticas sobre uma epidemia que está acontecendo em uma determinada região do país. O médico conclui que a probabilidade de infecção nas condições que ele observou é de 50%. Para fazer uma previsão, é preciso observar o padrão dos eventos, analisar com que frequência eles acontecem e qual é a média de ocorrência. Tchau e até a próxima! Olá! Hoje você vai aprender a representar um número complexo e também a operar números complexos na forma algébrica. Além disso, vai reconhecer um polinômio, determinar o grau, calcular o valor numérico e efetuar adições, subtrações, multiplicações e divisões de polinômios. Uma aplicação importante dos números complexos é feita na física. Em circuitos de corrente alternada, como por exemplo nas instalações elétricas residenciais, as grandezas elétricas são analisadas com auxílio dos números complexos, o que facilita muito os cálculos. Por exemplo, a relação U, tensão, é igual a R, resistência, vezes I, corrente elétrica, que utiliza números reais, se torna U, tensão, é igual a Z, impedância, vezes I, corrente. Essas grandezas passam a ser representadas através de números complexos. Tratando-se de polinômios, uma aplicação útil é o tratamento de informações em estatística, na construção de gráficos ajustados por uma reta ou parábola. Nestes casos, o tipo que melhor se ajusta ao conjunto de dados a ser analisado será definido por uma função polinomial. Os números complexos são úteis para realizar operações geométricas com vetores, ou seja, possibilitam que grandezas que variam em função do tempo sejam representadas por vetores bidimensionais. Nesse sentido, é mais fácil operar com números complexos de diferentes módulos e argumentos do que operar com funções trigonométricas. O número complexo z é igual a mais b vezes i. Pode ser considerado como um vetor OP, onde a origem deste vetor é a origem do plano cartesiano e a extremidade é o ponto P. Assim, o vetor tem coordenadas A e B, onde A é a parte real e B a parte imaginária. As regras do paralelogramo para as operações de vetores também se aplicam para as operações de números complexos. Os fractais permitem modelar qualquer fenômeno da natureza, através da computação gráfica, graças aos números complexos. A correspondência entre as operações com complexos e as transformações geométricas é muito útil na física. Quando se trabalha com grandezas vetoriais, por exemplo, força, velocidade e aceleração. É importante retomar e rever os conceitos estudados em cada item, especialmente aqueles em que você teve maior dificuldade. Você está preparado para resolver operações com números complexos e reconhecer um polinômio. Você também tem condições de determinar o grau de um polinômio, não identicamente nulo, calcular o valor numérico de um polinômio, aplicar o conceito de identidade de polinômios a partir do desenvolvimento de dois polinômios, se tiverem o mesmo grau e os monômios correspondentes idênticos. Ou seja, dois polinômios são ditos idênticos se os coeficientes das parcelas de mesma potência forem iguais.
Efetuar adições, subtrações, multiplicações e divisões de polinômios, no ponto de vista das aplicações, o tema tem relevância tanto na matemática como no cotidiano. Tchau e até a próxima! Olá, amigos da matemática! Em 1637, René Descartes, considerado o primeiro filósofo moderno, publicou o que viria a ser o maior trabalho realizado por ele. O prefácio dessa obra era um resumo das intervenções de Descartes na ciência, o discurso sobre o método. Ele explicitou que o método criado por ele, inspirado nas matemáticas, era capaz de provar rigorosamente a existência de Deus e o primado da alma sobre o corpo. Os resumos dos estudos de Descartes eram a dióptrica, os meteoros e a geometria. Em nosso estudo, vamos conhecer a geometria, onde Descartes propõe a fusão entre duas áreas até então diferentes. Deste casamento surge a geometria analítica. A ideia básica da geometria analítica é a representação de pontos do plano ou do espaço por meio de conjuntos numéricos, denominados coordenadas. Um ponto qualquer do plano terá a posição perfeitamente denominada por meio de um par ordenado de números reais, que representam medidas das distâncias a dois eixos orientados, um deles vertical e outro horizontal. As ideias da geometria analítica são simples. A grande sacada da geometria analítica foi o sistema de coordenadas funcional e prático, que hoje chamamos de sistema de coordenadas cartesianas, em homenagem a Descartes, que foi o seu mentor. O sistema é constituído de duas retas ortogonais entre si. O ponto de encontro entre essas duas retas é chamado de origem, e a ele é atribuído o ponto com coordenadas 0 e 0. Essas retas vão ser graduadas, e é daí que surge o nome dos eixos dessas retas: o eixo horizontal, ou eixo X, ou o eixo das abscissas, é graduado da esquerda para a direita, negativos à esquerda e positivos à direita, como uma reta numérica. Já o eixo vertical, ou o eixo Y, ou o eixo das ordenadas, é graduado de baixo para cima, negativos abaixo e positivos acima. A cada ponto do plano cartesiano atribuímos só uma coordenada, levando em consideração a localização em relação às distâncias das duas retas. Esse sistema de coordenadas também é conhecido como sistema de coordenadas retangulares. Além das coordenadas cartesianas, a matemática tem diferentes tipos de coordenadas utilizadas em outras áreas, como as coordenadas polares e as coordenadas esféricas. Registros antigos mostram que os sistemas de coordenadas são utilizados desde a era dos egípcios. Mas só com Descartes houve uma definição precisa sobre como proceder com os eixos. Há quem diga que Descartes copiou o trabalho do francês Nicole de Oresme, mesmo não havendo no trabalho de Nicole nenhuma alusão entre a união da geometria e da álgebra. Outros dizem que foi no trabalho de Harold que se originou essa fusão e que Descartes plagiou sem dó nem piedade. Agora, para descobrir realmente quem desenvolveu essas teorias, seria preciso realizar uma pesquisa bem afiada ou construir uma máquina do tempo. O importante aqui é perceber que são ideias incríveis e de grande utilidade. Estude e você verá que a matemática pode te ajudar e muito. Tchau e até a próxima. Olá, estudantes da matemática! Vamos falar agora sobre um jogo que provavelmente fez parte da sua infância. Quem nunca brincou com jogos que usavam os dados? E você sabe qual a probabilidade de cair um 6 na hora de jogar os dadinhos? Para explicar, vamos voltar ao passado.
No século XII, o francês Chevalier de Marat ganhava a vida apostando em jogos de dados. Quando ele jogava, sempre garantia um 6 em 4 jogadas de um só dado. Mas começou a apostar que conseguiria um duplo 6 em 24 jogadas com 2 dados. Percebendo que o dinheiro diminuía, Marat resolveu procurar um amigo matemático, chamado Blaise Pascal. Pascal explicou que ele estava perdendo dinheiro, pois não conhecia a probabilidade. Esse incidente simples contribuiu para o surgimento da moderna teoria das probabilidades, exemplificada pelo triângulo de Pascal. Na primeira linha do triângulo, escrevemos o número 1. Na segunda linha, 2 vezes o número 1. E nas demais, começamos e terminamos com a unidade. Cada um dos outros números é a soma dos 2 números que ficam imediatamente acima dele. É um método simples de estimar a probabilidade. Vamos imaginar a probabilidade de sair cara ou coroa a jogar uma moeda. Se forem 4 jogadas, as probabilidades estarão na 4ª linha. Haverá uma possibilidade em 16 de obtermos 4 caras. 4 possibilidades em 16 de obtermos 3 caras e 1 coroa. 6 possibilidades de obtermos 2 caras e 2 coroas. E 1 de obtermos coroa. Contar é fundamental. No lançamento de um foguete se faz a contagem regressiva. Com um relógio contamos o tempo. Contamos as páginas de um livro e os anos que se passaram. Mas existem outras situações que temos dificuldades de contar, como quantos números de celulares com 8 dígitos podemos formar, ou quantas placas de carros podem ser formadas com letras e números, e quantas senhas de banco podem ser feitas utilizando 6 algarismos. Para descobrir estes números, utilizamos a análise combinatória. Fique atento, porque tudo que é feito hoje em dia se baseia na teoria das probabilidades. Quando apostamos na Mega Sena, estamos usando essa teoria. Quando fazemos um seguro contra roubo, a seguradora aposta que não vai haver um roubo em nossa residência. E você aposta que vai ser roubado. Agora, que tal descobrir como funcionam as probabilidades? Lembre-se, quanto mais você aprender, maiores as chances de você se dar bem. Já pensou nisso? O triângulo de Pascal desenvolveu um sistema eficiente para cálculos de contagem, que derivou em um novo conhecimento, chamado de teoria das probabilidades. Na hora de elaborar planos de seguro, de saúde, de previdência complementar e títulos de capitalização, uma das atividades do atuário, profissional da área estatística, é analisar os riscos envolvidos nas operações. No caso de um automóvel, ao avaliar os valores a serem cobrados do segurado, esta pessoa precisa calcular as probabilidades de uma colisão, de um motorista machucar alguém ou a si mesmo, e do carro ser furtado dentro do período coberto pela apólice. Ele deve sistematizar as estimativas disponíveis sobre batidas, roubos, ferimentos e mortes no trânsito. E depois de calculado e tabulado, é possível definir o prêmio de cada apólice e o valor das mensalidades com que o seguro deve arcar. O atuário é o responsável por estimar as reservas financeiras que a empresa seguradora deve manter, garantindo o pagamento dos benefícios e o cumprimento dos compromissos contratados. Tchau e até a próxima. Olá, aluno! Seja bem-vindo. Pode parecer óbvio, mas à nossa volta existem objetos que rolam e objetos que não rolam, certo? Uma bola é um material sólido que rola. Uma caixinha de fósforos também é um material sólido, mas lógico não rola. Mas o que faz com que um objeto circular role e um de outro formato não? O motivo é o mesmo para os dois: a ação da gravidade.
Os objetos que têm formato circular, junto com a força da gravidade, têm facilidade de rolagem. Já os materiais sólidos que não rolam têm faces planas e sofrem força da gravidade, o que impede o movimento de rolagem. Os objetos que não rolam são conhecidos como poliedros. São poliedros um prédio, um caminhão, um livro, uma caixa de sapato, uma pirâmide. Um poliedro é um sólido geométrico, cuja superfície é composta por número finito de faces. Os elementos mais importantes dos poliedros são as faces, as arestas e os vértices. Mas os objetos que não rolam ainda se dividem em poliedros convexos e não convexos. Bons estudos! Os poliedros estão em toda parte. Uma caixa de leite longa-vida, uma pedra de gelo, um dado. Poliedro é uma palavra que vem do grego. Poli significa muitos e edros é equivalente a faces, ou seja, muitas faces. Um exemplo do uso de poliedro é a lapidação de pedras preciosas. Para se obter o máximo de brilho, é preciso que o lapidário conheça as propriedades dos poliedros e as leis de refração e reflexão da luz. As faces produzidas na pedra devem ter dimensões e ângulos bem determinados. Se houver erro em alguma das medidas, o brilho fica comprometido. O grande matemático suíço Leonhard Euler nasceu no século XVIII e publicou mais de 500 livros e artigos sobre os poliedros. E foi ele quem chegou a uma fórmula conhecida até hoje, a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, em que V são vértices, A são arestas e F são faces. Os poliedros são compostos por faces, arestas e vértices. As faces são as regiões que limitam o material sólido. A aresta é a interseção de duas faces e o vértice é a interseção de 3 ou mais arestas. Quando se fala em poliedros, logo podemos pensar em pirâmides. Uma pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais triangulares. O número de faces laterais deste poliedro corresponde ao número de lados do polígono da base. Em uma pirâmide é possível identificar a apótema, que corresponde à altura da face. A apótema da base se localiza no centro da base, até a metade de um dos lados dessa mesma base. Também se pode calcular a área das bases, a área lateral, a área total e o volume. Tchau e até a próxima! Olá, pessoal! No nosso dia a dia, estamos rodeados de corpos redondos. E eu não estou falando dos gordinhos, cheinhos... Não. Na matemática, corpos redondos são sólidos geométricos, que têm superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera. Na nossa cozinha, podemos encontrar diversos tipos de objetos cilíndricos. A lata de óleo, a lata de refrigerante, o rolo de macarrão e o frasco de detergente, só para citar alguns. Nos prédios, as formas cilíndricas estão em algumas caixas d'água, ferramentas, vasos de plantas. Existem muitas formas cilíndricas, como um lápis sem ponta, uma lata de spray, um cano. Imagine um dia muito quente e você vai numa sorveteria e pede uma casquinha com 2 bolas. Uma de sorvete de creme e outra de chocolate. Imaginou? Pois a casquinha é um cone e as bolinhas de sorvete são 2 esferas. Legal, né? Então que tal estudar esse assunto? Esse tema está recheado de muitas coisas gostosas. Veja só essa história. Num dia de muito calor, Roberto e a colega de trabalho Júlia sentam em um bar e pedem um chopp. Neste bar, o chopp é servido em tulipas, que são copos com a forma de um cone invertido. No mesmo instante aparece Rafael, um amigo de Roberto.
Ele convida o amigo para sentar e tomar a metade do seu chopp. O amigo intrigado pergunta: como vou tomar a metade deste chopp se o copo tem a forma cônica? Para aliviar a situação, Roberto diz para o garçom trazer uma régua e uma calculadora. Roberto mede o copo de chopp e observa que ele tem 20 centímetros de altura. Para obter a altura da superfície do líquido, que corresponde à metade do volume do copo, ele vai precisar recordar da geometria dos teoremas. Primeiro, lembrando que em toda seção paralela à base de um cone, forma-se um outro cone semelhante ao primeiro. E segundo, que a razão entre o volume de sólidos semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. Roberto resolveu o problema e juntos, ele, Rafael e Júlia, dividiram muitos chopps. Então fique atento com a matéria. A matemática pode te ajudar em muitos momentos, seja em casa, no trabalho ou até mesmo em uma reunião com os amigos. Os matemáticos encontraram diferentes caminhos para resolver os problemas da matemática. Os cones nos auxiliam muito. Espalhados pela cidade, podemos ver os cones em sinalizações para estacionamentos, fazendo barreiras para autoescolas ou locais onde há perigo de acidentes. O cilindro também possui diversas aplicações. Uma fábrica de queijo geralmente usa formas cilíndricas. Os achocolatados, as latas de refrigerantes, as tampas de bueiros das ruas são todos feitos em formato cilíndrico. E as esferas também são muito estudadas pela física. Na ótica, a seção de uma esfera forma uma lente esférica, que são os objetos usados na construção dos óculos. Corpos esféricos também são importantes na engenharia mecânica. A parte interior de inúmeras peças capazes de realizar movimentos circulares sobre eixos é constituída de esferas de aço. O rolamento é um exemplo. Os corpos redondos estão presentes no nosso cotidiano. Descubra como aplicar a matemática na sua vida. Tchau e até a próxima. Olá, estudantes! Estatística. Quando se estuda matemática, essa palavra mete medo em muita gente. Pois sabia que o mais importante do que definir o que é estatística é conhecer a importância que ela tem? Para isso, partimos da observação de uma população, ou de uma amostra. Um estudo dirigido a identificar características e elementos que podem ser muito úteis para projetar ações, tomar decisões, no ambiente público ou privado. Por exemplo, precisamos saber se mais mulheres estão ocupando o mercado de trabalho no país, ou quantas delas são chefes de família. Para isso, coletamos dados de um determinado grupo de pessoas para verificar estes números. Com a identificação deste novo perfil feminino, o governo pode desenvolver políticas públicas para melhor atender a esta população. Legal, né? Para alcançar bons resultados nos estudos, através da estatística, é fundamental um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve planejamento, coleta dos dados, processamento e análise das informações. Assim, é importante diferenciar as variáveis em qualitativas e quantitativas. Nas variáveis qualitativas, as informações coletadas não são numéricas, como, por exemplo, o estudo da cor preferida de uma população. Já nas quantitativas, como a própria palavra indica, os dados coletados são através de números, como, por exemplo, a média da idade de uma população. Depois de fazer a coleta de dados e informações utilizando métodos de pesquisa, vamos ver agora como finalmente traçar a estatística de uma determinada amostra. Para isso, podemos utilizar representações gráficas, conhecidas como histogramas e polígonos de frequência, que facilitam o estudo do conjunto de dados coletados. Dessa forma, é possível ter um entendimento muito mais rápido do que apenas observar diretamente esses dados. Existem diversos gráficos estatísticos: gráfico de colunas, gráfico de barras e gráfico de setores.
ligados ao que queremos representar ou apontar dentro de um fenômeno. Os gráficos permitem a análise do comportamento da variável, representado em uma distribuição estatística. E o resultado disso pode ser usado como fundamento para estruturar uma argumentação. Fique atento. As tabelas reúnem informações sobre fenômenos que necessitam da coleta de grande quantidade de dados numéricos. Nas distribuições de frequência, os dados referentes ao objeto de estudo se repetem na maioria das vezes. Isso sugere a apresentação de uma tabela onde aparecem valores distintos um do outro. Os gráficos que representam fatos estatísticos com características atrativas facilitam a visualização. A partir de tabelas e gráficos que representam o agrupamento dos dados obtidos num levantamento, é possível calcular medidas de posição, ou seja, média aritmética, mediana e moda. Quando calculamos a média das notas de um grupo de alunos, queremos obter uma nota representativa do grupo. Essa nota não quer dizer que representa a nota de um aluno no grupo. O termo médio de uma distribuição é conhecido como mediana e pode representar um determinado grupo de valores. Continue estudando. Tchau e até a próxima. Parabéns! Você é um exemplo para todos os estudantes brasileiros. Foram muitas horas de estudo e você chegou ao fim. Concluiu o ensino médio de matemática. Agora, você pode dizer com orgulho que está pronto para encarar desafios ainda maiores. Ao longo desse estudo, passamos por assuntos complicados. Falamos sobre as funções polinomiais, equações, álgebra, trigonometria. Não tenha mais receio de se aventurar pelo universo da matemática. Você tem conhecimento suficiente para encarar os desafios da vida prática. Eu fico por aqui. Tudo de bom para você.